Olá, pessoal. Bom dia. E aí, como é que estão? Vocês já ouviram falar do Flow? Não, não é o canal lá dos caras que entrevistam, não. Não é isso que eu quero falar hoje. Flow é um conceito que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e que vem da. E tem uma relação com a psicologia. Eu não sei se vem diretamente da psicologia. Eu sei que tem uma relação com neurociência, né? Com neuropsicologia. Mas eu não sei se de fato a gente já absorveu ele para a psicologia, para a prática da psicologia. Enfim, tem relação com psicologia. E ela nos ajuda, esse conceito flow, a gente poderia traduzir livremente como fluidez ou fruição. Eu acho que se relaciona ao conceito de fruição, que é algo que eu me deparei na faculdade quando eu estudava. Esse conceito em que quando tu entra num estado em que tu faz as coisas sem precisar aplicar grande esforço. E isso é um dos indicadores, pelo que eu conheço, pelo que eu particularmente entendo da orientação vocacional, que faz com que a gente. Um dos sinais de que a gente está trabalhando com aquilo que a gente de fato tem vocação para fazer. Então, quando a gente está trabalhando com orientação vocacional, que é ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho profissional, é uma das coisas que a gente observa. Se tu está em estado de fruição, né? Se quando tu faz a tua atividade profissional, ela é interessante para ti e tu faz ela com gosto, por assim dizer, na falta de uma melhor expressão, tu faz aquilo sem precisar botar muito a cabeça, né? Sem precisar se pressionar a fazer. Então esse é o conceito de flow também, de fluidez, porque quando tu tá nesse estado, tu perde a noção do tempo. Tu vai fazendo aquilo e meio que naturalmente tu consegue se posicionar é, de acordo com aquilo que demanda de ti. E isso é uma coisa que não acontece se tu não estiver inserido no contexto que realmente tu gostaria de estar, ou no, enfim, naquilo que é para ti. Quando uma coisa não é para ti, tu não fica nesse estado, tu não consegue entrar nesse estado. E aí, claro, a gente pode cair numa discussão aí bastante interessante e bastante polêmica, né? Se é uma coisa, se todo mundo pode fazer qualquer coisa. E na minha opinião, e aí é um pouco conflitante, sim, qualquer pessoa poderia fazer o que quiser. Só que é aí que está o ponto, é o querer. Muitas vezes a pessoa se força a fazer uma coisa, não porque ela quer fazer aquela coisa, mas porque os resultados que aquela coisa vai trazer são aquilo que a pessoa deseja. Então, vamos imaginar de novo, no contexto de trabalho. Eu começo a querer trabalhar com, vamos imaginar, programação, porque ainda é algo que paga bem. Eu acho que não por muito tempo, mas enfim, é algo que paga muito bem. Então, muitas pessoas olham para o dinheiro, elas olham para o que a programação pode resultar. Se eu trabalhar aqui com programação, eu vou ganhar bem. Eu vou ter um salário de 10, 15 mil. Então, eu vou começar a programar. E aí, a gente poderia questionar, tá? Essa pessoa quer realmente programar ou ela quer o dinheiro que a programação dá? Se ela só quer o dinheiro, muito provavelmente a programação vai ser algo extremamente difícil, extremamente penoso para ela. Ela vai ter muita dificuldade em entrar no tal do estado de flow, de fluidez. Por outro lado, se tu gosta do que tu faz e se tu está investido, e aí a atividade como fim em si, o dinheiro em teoria acompanharia. Por quê? Porque tu vai colocar um esforço, e isso parece ser contraditório, né? Porque tu vai colocar um grande esforço nisso, mas esse grande esforço não vai te trazer peso. Ou seja, tu vai estar aplicando muito da tua cabeça, muito do teu corpo, muito do teu ser, vamos falar assim, e mesmo assim tu não vai sentir peso com isso, tu vai se sentir realizado no fim da atividade ou durante a atividade, que é melhor ainda, né? Então, esse é o verdadeiro indicador de que tu tá fazendo o que tu quer. E infelizmente no nosso contexto, no contexto em que a gente trabalha, que a gente vive,
a gente acaba olhando para o fim, né? A gente acaba olhando para o dinheiro. Porque todo o contexto social nos conduz para isso. Se eu estou trabalhando e se eu não estiver ganhando dinheiro com o que eu estou fazendo, como eu pago as minhas contas, que seriam as minhas obrigações? Como eu cuido das pessoas que eu amo, que seria a minha obrigação? Então eu acabo botando mais peso desde pequeno. Isso não acontece quando a gente está adulto, né? Desde pequeno a gente começa num processo de olhar para os resultados, ou olhar para o dinheiro, ou olhar para o status, antes de olhar para esse negócio da fruição, antes de olhar para esse estado em que seria o que a pessoa se sentiria realizada fazendo. Então, quando a gente olha para uma criança, muitas vezes a gente não pergunta para ela, a gente pergunta para ela o que tu vai ser, mas a gente não honestamente está olhando para ela e perguntando assim, o que te realiza, o que te completa. A gente está perguntando para ela o que tu vai fazer que vai te permitir subsistir, o que vai te permitir ter retornos financeiros ou dar retornos à sociedade. Então a gente não olha para a pessoa, a gente olha para o todo, para o contexto. E aí, quando a gente faz isso, a gente também internaliza esse processo e a gente começa, então, a fechar esse conceito dentro da gente dessa forma. E aí, lá, quando a gente está adolescente, que a gente tem que escolher a nossa profissão, a gente já está com essa poluição mental para fazer a escolha. E aí, as escolhas, elas acabam ficando difíceis de fazer. Eu me lembro muito bem quando eu estava para me inscrever na faculdade, no vestibular para fazer faculdade, eu me deparei com esse conflito, né? Eu me lembro bem disso, eu estava com a folha de inscrição da faculdade na minha frente e eu podia escolher tinha duas que eu queria, possíveis escolhas para eu fazer, que era ciência da computação e psicologia. E fiquei nesse conflito por um bom tempo. Claro que esse momento só coroa, né, só indica esse conflito, mas eu estava nesse conflito há muito tempo, mas chegou o momento de escolher, eu tinha que escolher. E eu não tinha muito critério para escolher, porque de fato não era, nenhuma das duas era exatamente o que eu queria, mas o que estava ao meu alcance naquele momento eram essas duas. E nenhuma das duas me fechavam exatamente o que eu queria fazer. Mas eu acabei indo para aquela que mais fechava comigo. Só que, se eu tivesse escolhido a outra, seria ciência da computação, eu teria mais sucesso, mais status, enfim, provavelmente estaria mais bem sucedido hoje. Mas eu acredito que eu fiz uma escolha acertada. Porque eu entrava em fruição, entrava em flow, entrava em fluidez cada vez que eu ia para a faculdade estudar. E eu não via por que não continuar fazendo até o fim. E aí eu terminei a faculdade e tudo mais, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente dar peso para isso. A gente olhar para a nossa vida hoje, mesmo que você esteja igual eu, assim, já na meia-idade, já ficando mais velho, mesmo nesse momento é importante parar e olhar, será que eu estou nesse estado de fruição quando eu acordo de manhã e eu penso em ir para o meu trabalho? Será que eu penso, agora eu vou entrar e isso vai ser bacana? Ou será que eu já acordo pensando, puxa, eu tenho que ir lá e tenho que fazer força para levantar e tenho que fazer força para pensar que eu vou ir, tenho que fazer força para sentar na frente da minha cadeira, mas se for algo que faz no escritório? Ou será que eu tenho que ir lá no cavar, não sei o que lá, porque você precisa fazer? Será que tudo isso te traz muito peso? Se tem muito peso que tu carrega quando tu trabalha, é um grande indicador de que muito provavelmente você precisa repensar o que está acontecendo na tua vida profissional. E é isso, pessoal. Me conta então aí nos comentários, você entra em fruição, você entra em flow quando você está trabalhando? Também recomendo assistir o vídeo ali, né, que eu vou deixar aí na descrição, porque ele fala muito mais além disso, tá? E eu posso fazer um outro vídeo especificamente sobre esse processo todo, se você tiver interesse aí. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.